a porta que nunca se fecha. Einstein diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Há momentos na vida em que tudo parece igual. Os dias se repetem como páginas copiadas de um livro antigo, e os pensamentos caminham em círculos dentro da mesma sala silenciosa. A mente se acomoda, não porque está satisfeita, mas porque aprendeu a se proteger da dúvida, do desconforto, do novo. Mas então, algo acontece, uma frase, uma perda, um amor, um olhar, uma ideia. Não precisa ser grandiosa. Às vezes é pequena como uma semente esquecida, mas ela chega. E quando chega algo se parte por dentro. Um estalo sutil, como se o mundo de repente deixasse de caber nas velhas certezas. Einstein disse que a mente, ao se abrir, nunca volta a ser como era. E talvez por isso tantas pessoas resistam tanto à mudança, porque sabem, mesmo sem saber, que abrir a mente é um caminho sem volta. Não é possível desaprender o que se entendeu. Não é possível desver o que tocou o coração. A mente é como um campo virgem. Cada nova ideia é uma trilha aberta, uma clareira que revela o que antes estava escondido pela ignorância ou pelo medo. Mas abrir a mente dói, não como uma ferida, mas como um nascimento. É o desconforto de abandonar aquilo que era confortável demais. É o luto pelas antigas verdades. É o vazio entre o que éramos e o que ainda não sabemos ser. E é aí que muitos desistem. Eles voltam atrás, fecham os olhos, trancam a porta por onde entrou a luz e dizem: isso não é para mim. Mas mesmo assim, mesmo negando, algo dentro já foi tocado. A fresta aberta não se fecha por completo. A ideia germinada continua crescendo, em silêncio, esperando a coragem de florescer. Einstein disse. E em sua fala não havia arrogância, mas compaixão. Ele sabia que a mente humana é como o universo, expansiva, infinita, em constante movimento, e que o maior erro que cometemos é tentar mantê-la pequena para caber nos limites da tradição, da família, da religião, da cultura, do medo. Abrir a mente não é perder-se, é reencontrar-se em partes que você nunca soube que existiam. É olhar para o outro e não mais enxergar ameaça, mas espelho. É ouvir uma ideia contrária e não responder com raiva, mas com curiosidade. E duvidar do próprio ponto de vista. E ainda assim, não sentir-se fraco menos mais humano. O mundo muda quando você muda, e toda mudança real começa quando a mente se permite perguntar: e se for diferente do que me disseram? E se eu estiver errado? E se houver mais? Einstein diz: a mente não volta ao seu tamanho original. E isso é a melhor coisa que pode te acontecer. Porque a mente aberta é como um coração que ama. Quanto mais se expande, mais espaço tem para ideias, para pessoas, para si mesmo. O preço da expansão. Einstein diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Mas o que ninguém costuma te contar é que essa expansão tem um preço. Nem todos vão comemorar sua abertura. Nem todos vão entender sua mudança. Por quê? Quando você começa a ver o mundo com novos olhos, ele deixa de caber na mesma moldura. E isso assusta. Assusta quem te conhecia de um jeito e agora não te reconhece mais. Assusta quem ainda vive nas mesmas certezas e se sente ameaçado pelas suas perguntas. Assusta até você, porque de repente você percebe que está só. Você deixou o terreno firme daquilo que acreditava ser verdade e agora caminha sobre o desconhecido. E o desconhecido, por mais promissor que seja, também é frio, silencioso e às vezes solitário. Mas há algo que precisa ser dito com clareza. Crescer dói, expandir a mente machuca. É como se cada crença antiga fosse uma pele que agora precisa ser deixada para trás. E despir-se disso, mesmo quando já não serve, é desconfortável. Você se pega pensando: será que estou indo longe demais? Será que estou me perdendo de mim? Será que vale mesmo a pena? Mas logo percebe que o que você está deixando para trás não era você. Era apenas o reflexo do que disseram que você deveria ser. Einstein disse, e ele sabia o que era ser ridicularizado por pensar diferente. Sabia o que era andar por caminhos que ninguém ainda tinha trilhado. Sabia o que era olhar para o céu e enxergar uma lógica que os outros chamavam de loucura. E mesmo assim, seguiu. Porque há uma força que só quem já sentiu entende. A força de não conseguir mais fingir que não sabe. De não conseguir mais viver numa caixa que se tornou pequena demais para a alma que agora se expandiu. Você já tentou voltar. Já tentou caber. Já tentou se encaixar. Mas agora dói mais.
fingir do que ser rejeitado. Agora dói mais esconder-se do que caminhar sozinho. Agora dói mais se calar do que enfrentar o mundo. Essa a consequência de abrir a mente. Você não se pertence mais como antes. Você se torna maior do que os moldes que te formaram e isso assusta, mas também liberta. Einstein disse. E suas palavras são um aviso, mas também um chamado. Um chamado para aceitar que há coisas que não poderão mais ser desvistas. Que há portas que, uma vez abertas, não devem mais ser fechadas. Que há ideias que são como fogo, uma vez acesas, ou você se aquece nelas, ou se consome tentando apagá-las. Você pode perder amigos, pode perder o senso de pertencimento, pode até perder o chão por um tempo, mas ganhará algo que ninguém pode tirar de você, a sua própria verdade. E ela pode mudar ao longo da jornada menos porque a mente aberta está sempre em movimento. Mas o que nunca muda é o espaço interno que você criou. Esse ninguém consegue mais diminuir, Einstein disse. E talvez o que ele realmente quis dizer é que, ao abrir a mente, você começa a se lembrar de algo que sempre esteve aí. Você nasceu para crescer para a Transformer, para iluminar o que ainda está na sombra. E por mais que o caminho da expansão seja difícil, ele é, sempre, o caminho de volta para casa. As correntes invisíveis. Einstein diz, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Mas o que impede tantas pessoas de abrirem a mente? O que sustenta essa prisão confortável, onde todos se movem, mas ninguém realmente vai a lugar algum? A resposta muitas vezes está nas correntes que não se veem, porque nem toda prisão tem grades. Algumas têm abraços, têm sorrisos falsos, têm conselhos travestidos de amor, têm tradições tão antigas que ninguém mais questiona, têm regras que ninguém lembra quem inventou. Essas correntes não apertam com força, elas te embalam, fazem com que você se sinta aceito, desde que você continue obedecendo às regras invisíveis. Não pense diferente, não deseje além do esperado, não mude de rota, não se destaque, não brilhe demais, porque se você fizer isso, não será mais um dos nossos. É o medo de ser excluído que amarra, o medo de ser o estranho, de ser o que incomoda, o que questiona, o que muda o assunto nas rodas de conversa. Mas toda mente que se fecha para preservar um lugar está, na verdade, traindo sua própria natureza. Einstein disse, e com sua mente aberta, ele desafiou o império de pensamento. Mas o que mais o marcou não foi só o que ele descobriu, foi o que ele desfez. As certezas que muitos carregavam como dogmas eternos, ele nos ensinou que saber muito não é sabedoria, e que viver cheio de respostas é um sinal de que você parou de fazer perguntas. As correntes invisíveis se alimentam de silêncio e de conformismo, de vergonha, mas a verdade é que questionar não é desrespeito, mudar não é ingratidão, e pensar diferente não é traição. É apenas a natureza da mente em expansão. É o sopro de vida que habita em cada um de nós, esperando o momento de ser libertado. Einstein disse, e se hoje suas palavras ainda ecoam com tanta força? Porque todos, em algum nível, sentimos que há algo dentro de nós que foi domado. Algo que o quia rompa, va sentia, voria. Por isso que esse roteiro existe, não para te convencer de nada, mas para acender uma faísca, aquela que talvez você tenha esquecido, ou escondido de si mesmo. Você não precisa quebrar tudo de uma vez. Basta uma trinca, uma pequena rachadura naquela certeza antiga, um espaço minúsculo por onde a luz possa entrar, porque uma vez que essa luz toca o chão escuro da mente, nada mais será como antes. A coragem de não voltar atrás. Einstein diz, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E quando você compreende isso profundamente, percebe que não há caminho de volta. Pode até tentar, pode fingir, pode sorrir por fora, mas por dentro, algo já mudou. Você não consegue mais caber nas mesmas conversas, nas mesmas crenças, nos mesmos silêncios, porque agora você vê o que antes não via, sente o que antes não sentia, e pensa o que antes era proibido pensar. Massacre. Vem, momento mais difícil da jornada, assumir que não há mais retorno, porque abrir a mente é fácil quando é inspirador. Difícil é sustentar essa abertura diante do desconforto que ela traz. É como viver com a janela escancarada. O vento entra, a luz entra, mas também entra a verdade. E a verdade às vezes machuca. Você começa a enxergar as manipulações que aceitava como cuidado, as crenças que vestia como identidade,
os medos que confundia com prudência, os limites que achava serem seus e nunca foram. É nessa hora que muitos hesitam, querem voltar para a zona de conforto. Que descobriram, querem fingir que nunca sentiram esse chamado, mas é tarde. O coração já ouviu, a mente já se expandiu. E mesmo que tente se convencer do contrário, você sabe, há um novo você nascendo. Einstein disse, e o que ele disse era mais do que uma frase, era uma profecia. A mente aberta é irreversível, e não é porque se torna melhor, mais sábia, mais evoluída, mas porque se torna mais viva, mais conectada com o que pulsa, e não apenas com o que repete, mais inquieta com o que cala, e não apenas com o que agrada, mais livre menos mesmo que a liberdade doa. A coragem, agora, é continuar. Ir ao mês, ao passo, mesmo sem mapa, é sustentar o olhar firme diante do espelho e dizer, eu não sei onde isso vai dar, mas eu não consigo mais mentir para mim. E essa é a beleza do processo. Você não precisa de garantias, só precisa de integridade, de um compromisso silencioso com a verdade que pulsa dentro de você, porque no fim, o que nos leva adiante não é saber tudo, é confiar o suficiente para não parar. Einstein disse, e talvez ele também tenha sentido medo, talvez tenha chorado em silêncio ao perceber que a mente que ousa ver mais, muitas vezes também vê mais dor, mais injustiça, mais incoerência. Mas ainda assim ele seguiu. Porque não é possível viver em plenitude sem passar pela ruptura, pelo estranhamento, pela desconstrução. A coragem de não voltar atrás não vem de força, vem de amor. Amor por quem você está se tornando, amor pelo que está descobrindo, amor pela vida que quer, enfim, ser vivida com autenticidade. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa seguir mesmo com as perguntas. Você não precisa agradar todo mundo, só precisa se agradar quando se olha no espelho. Você não precisa caber em moldes antigos, precisa apenas lembrar que nasceu para expander. Einstein disse, e cada vez que você ouve isso, algo dentro de você sussurra, eu já comecei, e não há mais como parar. A mente que toca o infinito. Einstein disse, a mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. E se isso é verdade, e você já sabe que é, então a sua mente agora não é mais um espaço limitado. E há campo aberto, um território fértil onde ideias germinam, crescem e transformam tudo ao redor. Porque o que acontece dentro, inevitavelmente, muda o que está fora. O mundo que você vê hoje não é o mesmo de antes. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E agora, tudo parece mais vivo. E ao mesmo tempo, exige presença, consciência, coerência. Uma mente expandida não tolera mais a mesmice. Não suporta mais viver no automático. Não consegue mais assistir à própria vida passar pela janela enquanto finge que está tudo bem. Ela quer propósito, quer significado, quer tocar o invisível com os olhos do sentir. Einstein disse, e ao dizer, nos entregou um espelho, não para que víssemos apenas nosso rosto, mas para que víssemos além dele, para que usássemos olhar aquilo que fomos ensinados a ignorar. E você olhou. Olhou com o coração. Olhou com coragem, olhou mesmo tremendo, e ao fazer isso, acessou algo sagrado. A lembrança de que você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para crescer, para quebrar padrões, para deixar pegadas na alma do tempo. Você não precisa ser gênio para isso, nem ter todas as respostas. Só precisa ser sincero com sua própria busca e se permitir mudar de ideia menos quantas vezes for preciso. A mente que se abre não apenas expande, ela respira mais fundo, enxerga em profundidade e começa a tocar o infinito, não o infinito de fora, mas o de dentro. Einstein disse, e você pode sentir que ele não falava apenas da razão, falava da imaginação, do instinto, do mistério. Porque uma ideia não é só lógica e vira, pulsando, é intuição sussurrando, vai, é a centelha que nos arranca da repetição e nos lança no possível. Você está aqui agora porque algo em você se abriu. E talvez tenha doído. E talvez ainda doa, mas também libertou. Agora, você não precisa mais esperar permissão, nem aprovação, nem garantia. Você só precisa continuar, porque o que vem depois da expansão é aquilo que você sempre buscou. Uma vida em que você não apenas respira, mas vive. Em que você não apenas sonha, mas realiza. Em que você não apenas existe, mas se sente inteiro. Einstein disse. E você ouviu, agora é sua vez de dizer,
de viver o que entendeu, de ser a mudança que começou no silêncio do seu pensamento. E se um dia duvidar, se voltar a sentir medo, se o mundo te parecer grande demais outra vez, lembre-se, sua mente já tocou o infinito e ninguém mais pode tirá-lo de você.